Aleluia. Aleluia. Você está alegre, querido? Alegre te louvo. Alegre te louvo por Deus. Queridos, eu estou muito feliz. Você está feliz? Isso. Alegre te louvo. Aleluia. Alegre. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei. Sempre, Senhor. Sempre. Essa é a nossa oração. Isso, querida. Isso. Oh, aleluia. 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 Você pode ir se sentando devagar. Vocês ficam comigo. Não para, Mateus. Não para, Batista. Não para, bateria. Hoje é uma aula com música. Na realidade, o Espírito do Senhor, Ele passeia. O Espírito do Senhor passeia. Eu quero te dizer a liberdade. Liberdade. Aí, Mateus, liberdade. Oh, Ele passeia. Ele passeia. O Espírito do Senhor, Ele passeia ao redor. Ele está aqui ao redor, na tua frente, atrás de ti, sobre ti. Ele passeia. Eu quero dizer liberdade. Oh, esse lugar aqui, Ele tem liberdade em ti, sobre ti. Oh, alegre. É assim. Dia rema como aula de consagração? Será? Oh! Aleluia! Vocês ficam comigo. Vocês ficam comigo. Novamente, eu vou pedir para se vocês sentarem e acender as luzes. Vai ser assim, senta, levanta a noite toda. É bom que a gente faz ginástica, né? A gente que chegou de Campina Grande para não dormir. Vou fazer algumas considerações. Oh, aleluia! Oh, tô tentando. Oh, mas tem muita água aqui, queridos. Tem muita água aqui. Vai dar certo. Quem é meu aluno, levanta a mão, por favor. Tem uns pouquitos aqui. Eu peço duas coisas sempre. Que eu já pedi só no começo, né? Mas eles fazem.
eu peço duas coisas, né? Primeiro, paciência. Porque se você tiver paciência, o vaso que vos fala é como um quebra-cabeça. As coisas vão sendo montadas. E se você tiver o quê? Paciência. Nós vamos montar, com a ajuda do Espírito Santo, um quebra-cabeça lindo, impactante. Que a tua visão vai ser impactada. A contemplação disso vai modificar a sua vida para sempre. Se você tiver paciência, eu peço duas coisas. A segunda é, aperta seu cinto. Aperta seu cinto. Aperta seu cinto, porque nós estamos numa locomotiva. E eu não vou diminuir, você que vai ter que entrar comigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu não vou diminuir meu ritmo. Eu não vou diminuir a velocidade. Talvez eu diminua no falar, mas eu não vou diminuir a velocidade do Espírito. Oh, aleluia, velozmente, velozmente. Eu não vou diminuir, então aperta teu cinto e vem comigo, vem comigo. E eu quero liberar uma palavra sobre a música nessa noite, sobre o louvor. Antes de eu fazer as minhas considerações, quebra-cabeça é assim, né? Às vezes você pega uma peça, o que é isso? Mas se você tiver paciência, a gente vai montar outra e vai começar a fazer um sentido. Às vezes eu começo pelo fim. Então estamos começando. Eu sei que tem mais grupos integrantes de música aqui, que não estão escalados, que hoje é uma escala. Mas eu quero liberar águas aumentando. Eu quero liberar águas aumentando sobre o louvor, sobre a música. Oh, glória maior, glória maior, glória maior. Glória maior, glória maior. Glória maior. E você, batera? Oh, ei! Um divisor de águas na sua vida. Porque você ouve por dentro e você inspira. Há um zelo, há uma técnica. Mas eu quero liberar sobre você uma nova unção. Nova unção. Algo novo, algo novo, algo novo. Nova unção. Para coisas novas. Você não fica feliz com essa igreja? Vou começar agora. Aí é só o volume, tá? Negócio de volume. Intensidade, ok. Só o volume. Mas intensidade. Eu estou que nem Jesus. Sabe, Jesus fala assim, quando ele estava para cear com os discípulos, a sua última ceia, ele disse: eu estou muito desejoso de tomar a ceia com vocês. Essa é a minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho muita consideração, primeiramente por pastor Ricardinho e Carmen. É uma coisa de cultivo você crescer em ações de graça. Cultivo. Eu disse em sala de aula que um dos maiores pecados da humanidade é o esquecimento. E nós crescemos em ações de graças. Mas esse casal eu conheci quando eles eram... Eu não sei se... Eu estou na dúvida se eram diáconos ou eram recém-pastores. Estou na dúvida. Mas esse casal, eles me assistiam com a minha mãe. Talvez vocês esqueceram. Mas eu nunca esqueci do acolhimento, Carmen. Do seu interesse, do seu olhar para mim. Vai no meu consultório, ela tratou os meus dentes. Pastor Ricardo sempre com uma postura muito firme, mas sempre de amor, atitude. Esse homem, o nome dele se chama Atitude. Ele não gosta muito de blá blá blá, de muito não, mas atitude. E eles marcaram a minha vida. Talvez eles esqueceram, porque hoje eles estão em outros níveis, foram para Curitiba, estão aqui, servem, continuam servindo. E eu continuo achando o coração deles no mesmo lugar. Carlin, com esse... Oh! Parece as asas do Senhor. Como diz o Salmo 91, sobre as minhas asas estará seguros. Seus braços parecem que é as asas do Senhor. Tem uma cura, tem uma disposição. E a unção chega junto. Sem palavras até. Sem palavras. E as atitudes, a prontidão não conta dificuldade. Você sempre foi um soldado obediente.
Aí o Senhor falou assim: servo bom e fiel. Faz assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Faz também, amada. Oh, servo bom e fiel. Sabe o resto? Nananana, pois te colocarei, oh servo bom e fiel. Toma o meu gozo. Toma o meu gozo. Toma no meu gozo. Bem-aventurado a quem o Senhor louva, não a quem o homem louva. Feitas minhas considerações iniciais, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz em estar ensinando rema. Já estou com um gostinho de despedida. E como eu também falei na sala de aula, eu preciso de concentração porque eu tenho uma bandeja na sala de aula. Mas nós estamos no culto de celebração e de rema, então é tudo junto. Mas eu ainda estou com minha bandeja. E o meu propósito e a minha bandeja é para servir vocês. Aquilo que você precisa, aquilo que Deus tem para você. Aquilo que você veio buscar. O Senhor, pois, quer completar a sua alegria. Já iniciando falando sobre o que é sapato confortável. Se não for, tira. O que é justiça de Deus? O que é? A gente começa assim: o que é justiça de Deus? Justiça, no dicionário simples, justiça, a palavra, significa o direito de dar aquilo que é seu. O direito de te dar algo que é seu. Aí eu pergunto: que direito eu tinha? Quem era eu? Não me abandonem, não me abandonem. Quem era eu? Quem era eu? Não tinha direito. Estava separada. Estava suja, afastada do amor de Deus. Justiça. Justiça de Deus é a obra redentora de Jesus na cruz. É o sacrifício de Jesus Cristo. Semana que vem, na sociedade, comemoraremos a paixão de Cristo. E quando eu era criança, eu me perguntava: por que ele morreu? E eu virava o rosto e não queria ver aquela cena dele sofrendo. Mas depois, eu descobri que ele morreu por mim, que ele morreu por você. E justiça é simples assim. É o direito de quem não tinha direito. É o amor de quem não era amável. Era os braços de quem não tinha abraço. Mas Efésios fala: mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos crimes que nos separavam de Deus. Mas por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. Isso, Isaías 53 fala. Mas o castigo, o castigo que eu merecia, que você merecia, o castigo eu merecia, o castigo eu merecia. Separação, morte. Eu não tinha direito e ele me deu direito. Pegue na minha mão, querida. Ele me deu a justiça dele. E
e nada me separa do amor dele. Nada, nem angústia, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem espada, nem altura, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada me separa do amor de Deus. Nada te separa do amor de Deus. Isso é justiça. É aula diferente. Como Ele quer. O Espírito do Senhor. És livre. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Essa casa é tua. O povo é teu. O Espírito é teu. A unção é tua. Os milagres são teus. Oh, aleluia. Queridos, e eu quero falar 2 pontos que está dentro do nosso módulo de justiça de Deus. Então, justiça de Deus é o ato de Jesus Cristo para nós que não merecíamos. O ato dele de resgate, regeneração, de preço, de salvação. Diz Salmo 40 que ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Esse se inclinar para mim é o braço de Deus através de Jesus Cristo dizendo: vem para mim. Isso é justiça de Deus. É simples assim. A justiça de Deus te fez justiça de Deus. Isaías 61 fala: carvalhos de justiça, plantados para a glória do Senhor. Porque quem sabe de onde eu saí e onde eu estou firmada, quando olha para mim, quando olha para você, vê o Senhor. Lá em Números fala: resplandece, Senhor, tua face, tem misericórdia de mim. Resplandece, ó, sobre nós o teu rosto, o teu rosto, o teu rosto. Tua Shalom, tua Shalom, tua Shalom. Ei, isso, batera. Isso, ei, tua Shalom. Isso. Isso é a justiça de Deus. Cavalos de justiça. Cavalos de justiça. Ei, você é justiça de Deus. Você é cavalo de justiça. Oh, plantado pelo Senhor para a glória dele, queridos. Porque quando lá em Números fala e que Jesus ora em João 16 para que o mundo conheça que tu nos amaste, que eles sejam um, para que o mundo veja, é a face do Senhor resplandecida sobre ti. O que o Senhor fez em ti e você em resposta ao que Ele fez em ti, resplandece. Resplandece. Você resplandece. Você brilha. Resplandece. Você resplandece. Você é farol. Resplandece. Isso é ser justiça de Deus. É resplandecer o que Jesus fez através de você. E por onde você for, brilhar, levar a luz, curar, salvar, acolher, acreditar, ser suporte. Isso é ser justiça. A justiça é dele, mas ser justiça é receber o castigo. O castigo que eu merecia me trouxe a paz. Porque eu merecia outra coisa, mas ele me deu a paz. O castigo
que estava sobre ele, nos trouxe a paz e por suas pisaduras somos sarados. Quem é sarado, levanta a mão. Somos sarados, 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 curados, livres, perdoados, sarados. O castigo, isso é ser justiça. É ser alvo do seu sangue, limpo pelo seu sangue. Oh, glórias. Cadê Caio com seu desenho magnífico? Ele está tão feliz, tão contente com seu acerto, com seu esforço, que ele não solta, porque ele está contente com ele mesmo. E é o que nós precisamos, como uma criança quando acerta e fica contente, exibindo o seu acerto, o seu troféu. Nós podemos dignamente termos acesso a Jesus, sabermos que somos filhos amados e correspondermos. E os 2 pontos que eu quero falar sobre justiça, meu cronômetro ali, é sobre identificação e substituição. Ô Glória, vem cá, tu vem. Eu quero fazer um exemplo. Tem esses 2 pontos no nosso módulo, aqui de frente para mim. Assim, isso. Jesus, ele veio. A gente vai ler já Filipenses 2, que fala sobre se identificou comigo. Tem esses 2 pontos lá: identificação e substituição. Jesus se identificou comigo. Se identificou comigo. Foi. Hebreus fala que não temos. Eu vou colocar no positivo para você ficar melhor a absorção. Nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Se identificou comigo. Temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós, porque ele foi tentado em tudo, sem pecado. Então ele pode se identificar comigo nas minhas fraquezas. Oh, me suporta, me apoia, me ajuda. Se identifica comigo. Mas aí tem mais. Mas maldito que for pendurado no madeiro, ele morreu por mim. E me substituiu. Ficou no meu lugar, me substituiu. Identificação e substituição. A gente, meus alunos, a gente já está terminando isso. Ele se identificou contigo e te substituiu. Mas para eu aproveitar bem o tempo, tem algo que o Espírito Santo compartilhou comigo sobre o aspecto, alguns aspectos da justiça. Em Filipenses 2, isso, no versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Versículo 6, Filipenses 2, 7.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesse texto nós temos o compilado de identificação e substituição. E eu quero colocar aqui 3 aspectos desse sentimento. Porque aqui Paulo fala: tende. Vocês querem sentar por aqui por perto? Eu não quero que vocês saiam do altar. Vocês pegam uma cadeirinha, os diáconos, sentar no chão, tá bom? Mas eu quero vocês aqui comigo, tá? Vocês combinam que vocês vão fazer aí, Mirna? Não me abandonem. Paulo fala aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma comparação, fica comigo, deixa os diáconos trabalhar. Deixa eles deixarem eles confortáveis aqui. Vamos ficar junto. Lembra? Tá com cinto? Tá com cinto? Pois vamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E essa palavra sentimento, no dicionário, significa... é uma disposição mental ou propósito que uma pessoa tem para outra. São ações decorrentes de uma decisão. Olha só. São ações... Ei, queridos. Ações. Fala comigo. Ações decorrentes de uma decisão. Palavra sentimento. São ações decorrentes de uma decisão. E Jesus aqui, a gente lendo em Filipenses, fala que ele teve a decisão. E eu enumerei 3 aspectos desse sentimento que Jesus teve. E que eu te chamo, te aconselho. Vem comigo. Se identificar com esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Enumerei 3 dentro de Filipenses capítulo 2. Eu enumerei humildade, servo e obediente. Se você ler aqui, ele, sendo Deus, não usou com usurpação. Usurpação é apoderamento em proveito próprio. Ele não tirou proveito de ser Deus. Queridos, ele era Deus. Diz que ele estava com Deus. Ele era Deus. Mas ele não quis tirar proveito disso. Ele quis mesmo se esvaziar. E aqui nós encontramos aqui em Filipenses. Ele não usou com usurpação. Ele se esvaziou. Diz que assumiu. Olha, ou seja, ele assumiu. O pastor passou o microfone para mim e eu assumi o momento de compartilhar com vocês. Ele assumiu. Ele pegou algo. Ele assumiu o que, queridos, que tem aí? A forma de servo. Tende em vós o mesmo sentimento. Essa aqui é a resposta do ser justiça. Se identificando com ele. E ele assumiu a forma de servo. Aí se identificando, né? Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou. A si mesmo, diga a si mesmo. Sabe que você pode ficar calado de vez em quando, né? Quando alguém discordar de você. Você sabe que você controla a sua boca, né? Às vezes nossas demandas de conflitos tá só na língua. Que tal ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? E calar a boquinha de vez em quando e não divergir e não criar confusão. Jesus, a si mesmo,
se humilhou. E outro ponto, obediente. Tornando-se, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. E morte, até a morte, e morte de cruz. Ele se tornou obediente. Até a morte. E morte de cruz. Porque a morte de cruz naquela época era o pior tipo de condenação que existia, queridos. Os piores marginais eram pendurados em madeiro. Você tem noção que não podia ficar determinado muito tempo aqueles marginais em madeiro? Porque era vergonhoso para aquela terra e eles eram tirados do madeiro. E o nosso Jesus, ele foi pendurado em madeiro. Por isso que especifica morte e morte de cruz. Porque maldito. Aí eu respondo como eu comecei. Por que ele morreu? Porque ele se fez maldito em meu lugar. E morte de cruz. Então ele se tornou obediente até a morte. E os 3 aspectos desse tende em vós o mesmo sentimento, só dentro aqui de Filipenses, que é humildade, servo e obediente. Humildade, eu peguei uma definição de humildade, tem muitas vertentes de humildade. Mas eu peguei essa que está em Tiago, mais claramente falando sobre estar submisso ou sob a mão de Deus. Há momentos nas nossas vidas de coisas que nós não temos a capacidade ou o controle das circunstâncias. E quando isso acontecer, o que você faz? Para onde você corre? Você corre para a Torre Forte. Provérbios 18 fala: Torre Forte é o nome do Senhor, a qual o justo corre. Peguei. Provérbios 18. Corre! Tá vendo? Tamo junto. Ele corre! Ele corre! Meu amigo, corra! Sabe? Quando a coisa estiver sem o seu controle, ou no controle, e agora? Corre! Corre para o nome do Senhor, porque diz que o nome dele é Torre Forte. Corre para ele e diz que você está seguro. Agora corre, sai daí, sai desse lugar. Sai desse lugar de contenda. Sai desse lugar de dúvida. Sai desse lugar de medo. Sai, corre, corre. Vai pro chão. Vai para algum lugar que te deixa embaixo, que te dá a entender que você tem mão forte sobre você. Diz Isaías que quando passares pelas águas, passares pelo fogo, não temas, porque eu estou contigo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Esse é o braço do Senhor. Isso é a justiça de Deus. Agora, ser justiça de Deus é correr. Ser justiça de Deus é ter o mesmo sentimento, é corresponder, é responder ao sacrifício dele. Isso é ser justiça de Deus. E esses 3 aspectos, quando Jesus fala de humildade. Eu vou abrir em 1 Pedro, tenho 2 versículos aqui, mas eu vou abrir só um. 1 Pedro 5, 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Olha, soube, queridos. Está abaixo aqui, ó. Está abaixo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Exaltar
É exatamente o que diz em Números. Resplandece, Senhor, o teu rosto sobre nós. Resplandece, Senhor, o teu rosto sobre nós. Oh, o Senhor é visto em você, para que Ele, em ocasião oportuna, vos exalte, possa fazer o rosto dele brilhar sobre ti. Aí a definição que eu dei de humildade aqui, quer dizer, o dicionário, definição simples, significa estar debaixo da poderosa mão de Deus, esperar nele, em vez de tentar fazer as coisas por si próprio. Existe um contexto aqui, o contexto de ter o mesmo sentimento, o contexto de se identificar, o contexto de que as coisas não estão no seu controle. Mas está no controle da mão de Deus. E se você está sobre a mão de Deus, Deus há de te favorecer, Deus há de te ajudar, Deus há de, como diz em Salmo 23, por amor ao seu nome, justiça de novo, por amor ao seu nome, te guiar pelas veredas de justiça. É assim que diz Salmo 23, 2. Ai, guia-nos pelas veredas da justiça. Por como? Por amor ao seu nome, por causa do seu nome, por causa de quem Ele é, por causa do seu nome, exaltado és, Santo, Cordeiro Santo. Por causa do que Ele é, Ele te guia nas veredas de justiça. Então corre para o Senhor. E aí vai acontecer o que também diz em Números. O Senhor resplandece sobre nós o teu rosto, nos dê a tua paz. Porque quando os discípulos estavam lá trancados com medo, porque Jesus tinha sido morto, e eles estavam com medo da perseguição, Jesus lá em João 20, Ele entra naquelas portas fechadas e Ele fala paz. Tem paz. Jesus te deu paz. Mas às vezes as circunstâncias estão, está lá as águas tumultuadas e você não consegue ver, nem ter, nem sentir, porque é perceptível. É pela fé, mas eu te digo, também é perceptível. É, sim. E o outro aspecto do tende em vós o mesmo sentimento. A nossa resposta, eu amo, né? João 13, quando Jesus vai lá. Eu quero abrir. Já estou finalizando, já. João 13. Aí, no versículo 12, Jesus, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, fazei vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Queridos, lavar os pés é uma tradição judaica. Digamos, os parentes iam visitar outro e atravessavam às vezes o deserto, muitos quilômetros, com uma sandália, ou às vezes uma condição bem precária. E uma tradição judaica é deles, do povo. É quando se chega a oferecer água para lavar os pés. Alguns contextos de casa mais bem sucedido, mandava-se os servos da casa lavar os pés de quem estava chegando. Outro costume também era ungir a cabeça com óleo para celebrar aquela presença. É o costume deles.
Então era um costume dos judeus lavar os pés quando alguém chegava. E Jesus tomou esse ato. Ele fez esse ato para nos deixar exemplo. Exemplo de servo. Exemplo de servidão. Exemplo de honra. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. E o último aspecto, que é obediente. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento de obediência a Jesus. Em tempo e fora de tempo. Sendo favorável ou não favorável. Que é isso? Só serve ao Senhor se estiver favorável, é? Só serve se estiver fácil, é? Só serve se estiver fácil, é? Não, não, não. Jesus aprendeu a obediência. Isso, alonga, Mateus, vai, alonga. Isso, estica. Pelas coisas que sofreu. Vamos abrir em Hebreus 4. Ou é 5? Deixa eu abrir aqui que eu te digo bem direitinho. Hebreus. Isso. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, seu modo de viver agradável a Deus. Piedade aqui significa isso, modo agradável a Deus de viver. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então muitas vezes você vai aprender a obediência naquele dia que nada está favorável. Você vai aprender a obediência e você vai sim se identificar com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. E hoje, sabe, vocês aqui, por causa dessa humildade do coração de vocês, bem igual assim, bem rente. Só para ficar igual. Só para me sentir igual. Porque boa vontade é algo que o homem não vê, mas Deus vê. A obediência aparente às vezes nem é obediência, mas Deus vê no coração a forma que se obedece. E é aí que as coisas são acrescentadas. Porque Jesus, ele aprendeu a obediência e logo mais, pela obediência dele, você está se comparando a Jesus, mas ele fez isso por nós. Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos entrar na presença do Pai e possamos pedir e saber que somos amados. Há acréscimo, é isso que eu estou querendo dizer. Há acréscimo por causa da boa vontade. Há acréscimo por causa da obediência. Há acréscimo, e o acréscimo que Deus dá, querido, o homem não pode dar. Tem portas que só Deus pode abrir. Tem coisas que só Deus pode fazer. O acréscimo de Deus está muito longe de parecer com o que um homem possa fazer. O homem sim, ele pode ser, ele é um canal de bênção. Mas quando Deus te favorece, sabe o que é que acontece? O impossível acontece. O milagre te alcança. Aleluia, Jesus. E eu estou finalizando, eu quero finalizar com esse sobre obedecer e sobre estar debaixo também da potente mão de Deus e Ele fazer a parte dele. Aquilo que nós podemos fazer, muitas vezes, só nós podemos fazer. Mas a parte de Deus Ele faz. E no Salmo 37, versículo 5, muito conhecido na versão NVT, diz assim: entregue seu caminho ao Senhor,
Confie nele e ele te ajudará. Oh, fica de pé, queridos. Eu quero orar por vocês. Estou finalizando. Oh, Pai, obrigada por sua ajuda nessa noite. Oh, Senhor, sua mão forte está sobre nós. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Oh, Senhor. E esse tempo oportuno chegou. A tua face brilhando, brilhando mais. Oh, tua face brilhando sobre nós. Oh, Pai, por onde eles forem, aonde eles estiverem, eles sendo agentes da justiça de Deus, e brilhando, e brilhando, e brilhando. Oh, obrigada, querido Espírito Santo, por você dando um sono quando eles forem se deitar, profundo e restaurador, renovando as forças, a tua ajuda, o teu favor, a tua bondade e a tua misericórdia, que nessa noite, durante o decorrer dessa semana, carvalhos de justiça plantados para a glória do Senhor. Podemos terminar com uma canção? Depois eles entregam para você. Eu tenho 6 minutos e eu vou passar. Vocês escolham aí uma música. Glórias, aleluia. Vou esperar essa música. E vamos louvar e adorar ao Senhor. Da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Obrigado, Pai. Nome sobre todo nome. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Louvamos o Teu nome pelo exemplo de Cristo. Queria que acendesse as luzes. O pessoal continuasse a tocar baixinho. Talvez você nunca tenha escutado uma pregação cantada, né? Mas Deus quis fazer assim hoje. Isso quer dizer que o Espírito tem liberdade. E Ele quer ser livre também sobre sua vida. Agora, para que você participe da liberdade, você tem que abrir mão da sua própria vida. Ah, é, pastor? Sim. Minha pergunta a você que ainda não nasceu de novo é essa: você tem coragem de abrir mão da sua própria vida para entregar a Deus? Você tem coragem de abrir mão da sua própria vida para se entregar ao Senhor? Porque Ele disse no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 33: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder, de fato a salvará. Então veja só. E quem a perder, de fato a salvará. Então você tem que abrir mão da sua própria vida. Em que sentido, pastor? No sentido de o seu eu está sempre prevalecendo. É do meu jeito, é no meu tempo, é como eu quero, é como eu gosto, e aí eu faço. Não. Aí quando você abre a mão da sua própria vida, você vai dizer: é como Ele quer, é como Ele gosta, é no tempo dele, é do jeito dele. E talvez você aqui nunca tenha tomado essa decisão com clareza. Realmente é uma decisão, né? Algo vai ser rompido e algo vai ser estabelecido. Então, se você está aqui e você nunca tomou essa decisão, eu queria poder orar por sua vida. Você dizendo: ei, eu abro mão da minha vida para Deus. Tem alguém aqui que ainda não fez isso? Só dá um sinal se você conhece alguém, se veio com alguém que está nesse lugar. Nós queremos poder ser um canal onde a bênção de Deus alcança você. Aleluia. Aleluia. Sabe, isso é um momento especial, porque é quando as pessoas escolhem vida ou morte, bênção ou maldição. Muitas vezes elas ficam nesse lugar de decisão, e elas ficam: mas o que é isso? Como será? Eu digo: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais, com certeza, Ele fará. Ele vai te instruir no caminho. Haverá graça, favor, verdadeira liberdade, porque o sentido da sua vida vai ser estabelecido. Aleluia. Aleluia. Você podia ser que você estivesse desviado e você quer voltar, se reconciliar com o Senhor. Também essa é a hora de você fazer isso. Aleluia. Que você nem sabia mais se era crente ou não, se nasceu de novo ou não, das coisas tão misturadas que estavam em sua mente, tão pressionada que estava na sua vida. Eu digo: você precisa voltar para o Senhor.
Você precisa se arrepender e dizer: Senhor, eu quero ser intenso para com você. Aleluia. Tem alguém aqui? Se você é nascido de novo e você ainda não recebeu o revestimento do Espírito Santo de Deus, esse convite é para você, crente, nascido de novo, mas ainda que não foi revestido com o Espírito Santo. Aí você pode perguntar: o que é esse revestimento? É quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito te concede línguas que a tua razão não entende, ela não compreende a expressão dessas palavras, mas as Escrituras dizem que quem fala em outras línguas fala senão a Deus, e em espírito fala mistérios. Isso é uma bênção para todo aquele que crê. Ei, não é algo da denominação Verbo da Vida, é algo de Deus que está nas Escrituras. Quem crê falarão em outras línguas. Essas pessoas que creem falarão. Amém, irmãos? Então, se você é crente e diz que crê em Deus, creia também no batismo no Espírito Santo. Tem alguém que quer receber o batismo com o Espírito Santo? Também você pode dar um sinal com a mão. Nós temos aqui pessoas que vão lhe ajudar a compreender pelas Escrituras o que é isso, né? Que acréscimo Deus quer fazer na sua vida através dessa bênção. Aleluia. Pergunta ao seu irmão: tu está cheio? Está cheio do Espírito? Aleluia. Diga a ela: transborde. Falando em outras línguas. Aleluia. Essa bênção é para você. Amém, irmãos? Aleluia. Alguém que está com alguma enfermidade, alguma dor, quer oração para cura? Se você quiser, você pode vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Tem alguém? É só você se deslocar do seu lugar e vir aqui na frente, e nós vamos fazer oração. Aleluia. Então vamos orar por nossa irmã. Por favor, bem. Você pode estender sua mão para cá e concordar com o agir do Senhor. Aleluia, Pai, obrigado. Porque você mesmo se dá a conhecer como Javé Rafá, aquele que cura. Sim, Senhor. Obrigado porque o sacrifício de Cristo pagou o preço de toda dor, de toda enfermidade, de toda doença, de toda maldição, para que nós possamos receber, Pai, da Tua parte, essa cura, essa libertação. E damos graças por Tua fidelidade amorosa, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero também orar com vocês pela vida de Sérgio Araújo. Ele está na UTI, né? Queria que você concordasse conosco nessa oração. Pai, nós colocamos a vida do Sérgio Araújo. Ele já se submeteu a uma cirurgia, está agora na UTI, mas nós cremos na Tua boa mão sobre a vida dele, Pai, alcançando aonde ele está, porque não existe distância, Pai, no mundo espiritual. Nós lançamos a Tua palavra sobre a vida do Sérgio, Pai, e cremos, Pai amado, que haverá a partir de agora, Pai, uma reversão de todo estado que ele estava vivendo, Pai, para viver a saúde que Cristo conquistou, Pai. No nome de Jesus, nós desfazemos toda obra maligna na vida do Sérgio, Pai, e cremos, Pai, ele guardado, preservado, Pai, no nome de Jesus, no poder do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Queria que você pudesse sentar. Aleluia.